Exatamente. Aí voltando aqui então, aí o que acontece? Quando a ufologia começou, vários entusiastas de outras áreas começaram a se interessar pelo tema. Então vieram filósofos, cientistas e professores, historiadores principalmente, e aí através desses estudos, principalmente dos historiadores e arqueólogos, nós conseguimos perceber que a ufologia, na verdade, embora não fosse popularizada, mas ela já existia há muito tempo atrás, tá? Os OVNIs nos visitam desde civilizações antigas, como foi constatado, por exemplo, na Suméria. Na Suméria, por exemplo, nós temos aí isso aí é uma tábua de barro, de argila, e ali vocês veem claramente a imagem de um disco, né? Que é o que popularmente nós conhecemos hoje como disco voador. E não só isso, nós temos aí várias outras, vou passar aqui para vocês, mas antes deixa eu falar da Suméria. Civilização mais antiga que se tem registro, datando de 3.500 anos antes de Cristo. Outros pesquisadores falam de 6.000 anos antes de Cristo. Os sumérios são considerados os pais da escrita, chamada escrita cuneiforme, e posteriormente também foi acreditado a eles o título de pai da astronomia. Eles habitavam o sul da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, lugar extremamente fértil, e a partir dali que inclusive estão os sítios arqueológicos de toda a Suméria. Eles descobriram coisas fascinantes dos sumérios. Realmente eles tinham a consciência do nosso sistema solar, e eles vê ali, ó, exatamente aqui, isso é o Sol e os planetas que giram em torno do Sol. Está nessa gravura aqui. Aqui foi ampliado, mas está ali, juntamente com os sacerdotes sumérios. Os sumérios, eles sabiam sobre a Lua. Eles sabiam que o solo lunar era composto de ferro. Já naquela época eles chamavam a Lua de pote de ferro. Eles tinham noção e a concepção matemática incrível. Eles já somavam casas de trilhões, enquanto no auge da sapiência grega a gente chegava a 10.000 e depois disso já era o infinito. E eles já calculavam os trilhões. Então eles eram um povo muito avançado para a sua época. Eu anotei também outro detalhe aqui dos sumérios. Pesquisadores e ufólogos acreditam que todo esse conhecimento só poderia ter sido concebido através de uma atuação extraterrestre. O contato direto com os deuses que vieram dos céus, que eles têm isso muito enfático na escritura cuneiforme deles. Que inclusive um dos maiores tradutores da escrita cuneiforme que existiu, morreu há pouco tempo atrás, foi o russo Zecharia Sitchin. Inclusive ele tem vários livros que são facilmente encontrados aqui hoje e que explicita exatamente tudo isso que a gente está falando aqui. Os sumérios tinham convicção de que existe um planeta chamado Nibiru, que é dono de uma órbita totalmente diferente dos demais planetas do nosso sistema solar e que faz o circuito tão grande que dura 3.600 anos para completar sua trajetória. E eles tinham essa concepção de que quando esse planeta passava próximo à Terra, grandes cataclismas aconteciam. O primeiro dilúvio que se tem escrito foram dos sumérios. Eles falavam de um dilúvio que foi justamente por conta da passagem de Nibiru. Tá? Isso veio deles. E eles falavam também que habitavam nesses planetas eram os Anunnakis, que eram os grandes deuses que, inclusive, parte daquilo que a gente estava conversando antes sobre a teoria da criação. Nós temos um representante Anunnaki aqui. A Bíblia também cita, né, os Anaquins do Velho Testamento. Sim, povos altos gigantes. Exato, com diferentes... É quase que um resumo disso tudo aí que você está falando aí, tá? Sim, a Bíblia ela é muito rica em toda a concepção da ufologia, que a gente fala das civilizações antigas e de como a coisa foi se construindo, da própria criação em si, só que eles elaboraram de uma forma diferente.
para justamente ficar mais prático e para o povo entender, mas também para eles poderem doutrinar da forma que eles queriam. Então a coisa foi mais ou menos moldada nessa forma, tá? Agora usando os sumérios vieram antes da Atlântida ou depois da Atlântida? Eu vou falar um pouco a respeito disso, mas a Atlântida é a anterior aos sumérios, tá? E que inclusive é o objeto do assunto próximo, não da Atlântida em si, mas de Veda, que era uma civilização indiana que os estudos atuais de sítios arqueológicos encontrados no norte da Índia se confirmarem, nós vamos ter aí uma civilização mais antiga ainda que os próprios sumérios, da data inclusive dos Atlantes. Mais ou menos. Inclusive quando a gente fala sobre os Vimanas. E está até aqui, ó, um escrito ainda voltando aos sumérios, que eu até frisei aqui. Isso é um escrito sumério, cuneiforme, totalmente traduzido exatamente palavra por palavra. E depois veio o dilúvio. E após o dilúvio, a realeza tornou a descer mais uma vez do céu. É um escrito cuneiforme sumério. Tá? Os Vimanas, gente, nada mais eram que objetos voadores de forma metálica que subiam aos céus e disparavam raios. Isso tudo não é uma historinha de ficção, isso está em escrituras sagradas hindus e principalmente no livro Mahabharata, que é bem anterior à Bíblia, tá? E eles falavam abertamente sobre os Vimanas. Não só falavam, como detalhavam até sobre a forma deles e a concepção de construção dos Vimanas. Tá? Mas diziam que eram tripulados? Sim, com certeza. Não só tripulados, como eles falavam até em batalhas entre esses Vimanas. Aí a gente não sabe dizer exatamente se eram batalhas realmente ou se eram muitas luzes que eles viam e imaginavam como se fossem batalhas. Mas a Gita fala de batalha. Sim, eles não eram seres moralmente evoluídos. Pode ser. Eles tinham uma evolução igual à nossa. Exato. De dominar, de territorialista. Dentro da ufologia, a gente tem como concepção que os extraterrestres, eles podem não ser evoluídos moralmente, apenas tecnologicamente. E daí a gente tem aí a condição de entender certos extraterrestres que certo. Não pode generalizar todos, né? Isso aí... Não, é exatamente o que eu estou falando. Certos extraterrestres... É igual marca de cerveja. Ele não é tem a sua maior. A gente tem como concepção hoje que existem extraterrestres altamente evoluídos moralmente. Existem os neutros que nem são maus, nem são cientistas, pesquisadores, e tem os nefastos. Tá? Então nós temos a condição, até através de testemunhos e de declarações de pessoas que tiveram contatos, dessa diferença entre as raças que nos visitam. Tá?